Opa, galera, tudo bom? Meu nome é Ana Guerra e através desse vídeo, eu e meus colegas da ESPM vamos apresentar uma ótima técnica para reduzir suas chances de erro no vestibular e, claro, em quaisquer outras questões objetivas. Isso mesmo, ao longo do vídeo vamos nos aprofundar em uma importante técnica do campo da lógica chamada cálculo proposicional e aplicaremos em questões reais do vestibular para mostrar sua utilidade e sua importância. Bem, primeiramente, quero deixar bem claro que essa técnica não envolve muitos números, então não se preocupem, alunos que não são fãs de exatas. Essa técnica foca na atribuição de símbolos, na construção e na análise de tabelas, sem contas complicadas por aqui. Vamos lá. As variáveis e os conectivos. Bem, no cálculo proposicional, as variáveis são as preposições, como eu trouxe aqui nos exemplos. Minha campainha tocou durante a aula, ou o Rafael mostrou uma imagem muito estranha. E conectivos são os símbolos que ligam as variáveis. Exemplos, então, enfim, logo, afinal, por fim. E aqui um exemplo de uma frase. Meu amigo mora no Rio de Janeiro, então o vejo pouco. Conectivo, então. E aqui nós temos uma esquematização com o intuito de ajudá-los a construir a tabela e descobrir quantas linhas a mesma precisará ter. É possível notar que a proposição representada pela letra P possui duas possíveis vertentes, podendo ser ou verdadeira ou falsa. E a partir do momento que se adicionam outras proposições, essas possibilidades vão se elevando em uma potência de 2, visto que todas elas podem ser verdadeiras ou falsas. Mas isso ficará mais claro mais para frente com os nossos exemplos. Aqui nós temos a mesma ilustração, porém em formato de tabela, para que vocês consigam visualizar melhor. E agora, partindo para os conceitos básicos, nós temos em primeiro lugar a negação, que é representada pelo símbolo do tio. É ela que se opõe ao que a proposição diz. Então, se a proposição P diz que vai chover na aclimação, o não P diz que não vai chover na aclimação. E a gente consegue perceber isso na tabela, onde os símbolos se invertem, ou seja, onde P é verdadeiro, não P é falso e vice-versa. Agora, partindo para o conceito de conjunção, esta representada pelo ponto ou pelo V invertido, nós temos um sentido de adição. Ou seja, uma coisa aconteceu e depois outra coisa aconteceu. Por exemplo, fui jogar futebol e gostei do meu time. A presença do e no meio dessa frase já indica a utilização de uma conjunção. E percebe-se que na tabela, a mesma só é verdadeira quando todas as proposições anteriores também forem verdadeiras. Afinal, você tem que ter feito ambas as coisas. Agora vamos falar sobre a disjunção, que seria o ou. Ela é uma operação lógica que indica a possibilidade de uma ou outra proposição ser verdadeira. Por exemplo, vou conversar com os meus alunos ou vou ao cinema. Expressa a ideia de que uma das duas ações será realizada, mas não necessariamente ambas. E ela apenas é falsa se todas as proposições forem falsas. Agora, a implicação refere-se a uma relação entre duas proposições, indicando que uma implica na outra, ou seja, se, então. Por exemplo, se eu acabar meu trabalho, vou te visitar. Mostra que a conclusão de uma ação leva à realização da outra. A equivalência, por sua vez, seria o se e somente se. Ela é uma relação entre duas proposições onde elas têm o mesmo valor verdade. Por exemplo, serão aprovados os alunos se e somente se cumprirem as regras estabelecidas pela secretaria. Indica que a aprovação dos alunos depende exclusivamente do cumprimento das regras e vice-versa. Um exemplo do uso do cálculo proposicional na prática seria nessa questãozinha do Enem, por exemplo, de interpretação dessa charge, onde você tem que escolher a alternativa incorreta. Então, a gente pegando, por exemplo, essa B. Na B, a gente primeiro faz transformar o que a gente quer em preposição. Então, o P a gente transformou em uso de recursos verbais e não verbais e Q o uso no contexto informal. Então, toda vez que a gente quis usar P e Q, a gente quer se referir a essas frases. Aí a gente monta esse P e Q, que é o uso dos recursos verbais e não verbais no contexto informal, no caso o em fazendo o papel do e, e aqui pela tabelinha, pelo que a gente aprendeu, a gente percebe que o único jeito dessa frase ser verdade é se tanto P quanto Q forem verdade, e os dois são verdade, porque usa recursos verbais e não verbais e está no contexto informal delas conversando. Então, por isso a gente consegue ver que essa frase é verdadeira, logo a gente pode cortar ela, e agora a gente só tem outras 3 alternativas para poder selecionar em vez de 4, então isso ajuda você a fazer o seu vestibular na prática.
Bom, em concluindo, a gente pode ver que o cálculo proposicional, como está indo aí, pode ser uma ferramenta poderosa para evitar erro em questões objetivas, e ela pode te dar mais confiança e precisão nas suas respostas, porque daí você vai poder cortar alternativas e ter mais confiança na sua resposta com algo lógico, não só com um chute, só por ser um sentimento, algo assim. Você tem algo lógico para segurar a tirada ou a escolha de uma alternativa. Bom, é isso.